paz do Senhor a todos. Somos da Igreja Cristã Maranata e hoje, terça-feira, nós temos um culto de doutrina que será ministrado pelo pastor Amadeu. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, convido a cada um que quiser a curvar a sua fronte para orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós já colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Fazemos menção do sacrifício de Jesus ali na cruz porque sabemos que é o único preço aceito por Ti para a remissão de pecados. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos o perdão através do sangue de Jesus. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um hino. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelo YouTube, não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também eu sei de um grupo de irmãos que também não são da Igreja Cristã Maranata, mas também que veem os nossos programas, gostam dos nossos conteúdos. Então, a todos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao assunto das semanas anteriores e o nosso tema ainda é EBD. Nós estamos aqui com os dois âncoras da EBD, por isso que os dois aqui que são responsáveis, o pastor Josias e o pastor Gilson. A palavra estão com os pastores. Amém, pastor Gilson. Muito bem, saudamos a todos com a paz do Senhor e queremos dizer que a nossa grande bênção, que nós temos com relação à escola bíblica não está simplesmente naquilo que nós já colocamos em edições anteriores, que é a questão de nós hoje podemos estar transmitindo a escola bíblica dentro daqueles três aspectos que chamam a atenção, que é um aspecto, primeiramente, da questão de unidade doutrinária, Depois, a questão do alcance à distância, ou seja, a maneira como nossos irmãos que vivem em lugares distantes, nós estamos alcançando esses irmãos através da transmissão via satélite e assim por diante. Mas, acima de tudo, também a velocidade com que essas informações chegam para os irmãos. Isso foi já abordado, mas o que nós queríamos agora era abordar um aspecto sobre a escola bíblica que é muito importante, que é as experiências que as pessoas estão tendo com a escola bíblica. Porque o que acontece? A escola bíblica ela é um fator de unidade, porque a palavra e a grande experiência que a igreja está tendo é no sentido de fortalecimento da doutrina. E até mesmo nós temos assim vários testemunhos de pessoas que vieram para conosco, reúnem conosco em função da escola bíblica dominical. Pastor Amadeu, teve um caso, por exemplo, interessante, de uma pessoa que estava participando de uma escola bíblica dominical
E ela teve uma percepção que eu confesso que eu mesmo, que estava lá no dia, a escola dominical numa igreja, que eu estava como pastor, e eu não tinha atinado para isso. Quando eu perguntei para ela, ela pertencia, né, a uma igreja evangélica tradicional, e por sinal até uma igreja que estuda muito Bíblia, né? Tem igrejas tradicionais que realmente são muito estudiosos de Bíblia, né? E aí ela disse assim, mas eu noto uma diferença, que o motivo por que eu venho aqui para participar com vocês na escola bíblica de vocês é porque eu noto uma diferença. Porque lá na igreja que eu pertenço, ela dizia, a gente estuda lá a Bíblia e tudo, mas sai todo mundo pensando diferente. E aqui vocês estudam Bíblia e sai todo mundo pensando igual. Eu achei interessante essa observação, porque isso me deu uma ideia do que seria, então, a escola bíblica a nível de causar unidade doutrinária. Muito bom. Madeu, essa abordagem que o pastor Gilson fez aqui, em relação ao testemunho e aquilo que a gente ouve, tanto de membros da igreja, quanto de pessoas de fora, eu já tive a oportunidade de ouvir de pastores e líderes, grandes lideranças de outras igrejas, que ninguém tem a abordagem e a unidade que nós temos, né? Ninguém consegue ter isso. E um dos elementos que evidenciaram isso foi exatamente durante a pandemia, quando as pessoas não podiam estar nas igrejas, e nós continuamos no mesmo ritmo, com a mesma abordagem, na mesma sequência, com a mesma participação, ou até muito maior, através dos recursos que o Senhor pelos quais, né, o Senhor Espírito Santo foi nos conduzindo para ter no momento da pandemia. Então essa experiência a gente encontra muito, irmãos, né, no dia a dia, Manaim e tudo mais, e os irmãos sempre relatam de bênçãos vividas na escola bíblica. Há uma coisa muito interessante, Josias, e vocês, especialmente o Gil está muito envolvido com isso, é que às vezes, isso os irmãos precisam... Eu até tive esse final de semana lá no Acre, em Rio Branco, e a gente tem noção do alcance, não é? Quer dizer, aquilo que o pastor Gilson falou com muita propriedade sobre a velocidade e a distância, né? Porque é quase uma viagem ao exterior para chegar ao Acre. A velocidade da informação e o alcance à distância. Exato. Né? Como é que nós poderíamos alcançar isso dessa forma? Então, o que o pastor Gilson falou, a distância e a velocidade. Mas o que chama a atenção, Josias, e o Gilson tem uma participação, vocês dois têm, assim, muita experiência nesse sentido, é que, na verdade, a gente começa, eu assisto todas as escolas bíblicas aqui, em loco, né? Participo, assim, vendo a maneira, dou alguns palpites. A dinâmica da IBD, né? Da preparação, é que, às vezes, o pastor Gedeuti, às vezes, ele tem uma revelação sobre um aspecto, mas ele não alcança o todo. E, às vezes naquela reunião ali, vai se abrindo um leque de entendimento. Por exemplo, Gilson, as bodas de Caná da Galileia e essa relação das bodas de Caná da Galileia com as 7 cartas do Apocalipse é notável, poxa, não é? Então, uma coisa, a EBD é um trabalho de corpo, da experiência de corpo. E o que é interessante é que os assuntos, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas vem cá, de onde vocês tiram os assuntos da escola bíblica? De onde vêm? Bom, os assuntos, para começar, eles estão todos dentro de um contexto profético que nós estamos vivendo. Então, quando a gente coloca um título na escola bíblica, o tema, preparo da igreja para o arrebatamento, esse tema, ele é em razão de um momento que nós estamos vivendo nessa hora. Então, em razão disso, nós encontramos na palavra do Senhor uma série de ensinos. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre as bodas de Caná da Galileia comparadas com o Apocalipse, nós não estamos fazendo uma escola bíblica repetitiva, não. Nós estamos pegando um tema dentro do qual nós estamos aprendendo ainda mais coisas que nos preparam exatamente para o arrebatamento. Nós nunca fizemos essa relação, Gil. Nunca estamos fazendo feito, agora. Agora é que está sendo feito. Eu sempre contei essa experiência, porque foi a primeira experiência com palavra revelada. Na obra, né? Há até eu já contei nos seminários a história das pregações sobre
as bodas de Caná da Galileia. Mas nas nossas EBDs agora, de repente, ninguém estava falando de bodas de Caná da Galileia. O senhor deu uma revelação, e vocês entraram bem naquela revelação, né, sobre o personagem principal, não é o personagem principal, né? Como Jesus escolheu o escritor do livro de Apocalipse, né, que foi o apóstolo João. Então, quando o Senhor, pelo Espírito, orientou que os nossos irmãos na igreja começassem a ler o livro de João para entender, não é? Muito interessante. Eu vi, olha, o resultado da EBD no trabalho das senhoras. Rapaz, eu vi na minha igreja, eu assisti uma palavra do grupo de senhoras sobre a EBD, um dos temas, João, né, encostou a cabeça no peito de Jesus. Na altura do peito do Senhor Jesus. Peito do Senhor Jesus. Rapaz, a irmã teve uma revelação notável a respeito daquilo ali. Então, eu fiquei parada, e ela fez o relato baseado no que ela ouviu na EBD. Ela ouviu na EBD e pegou aquilo ali e desenvolveu. E as outras foram na mesma linha. Eu fiquei impressionado com o alcance das senhoras. Porque elas pegaram a EBD e fizeram uma transposição perfeita. Gilson, só para pegar o gancho do que Amadeu acabou de falar, você usou uma expressão, Amadeu, corpo, EBD corpo, e agora essa abordagem das senhoras. Durante a dinâmica da EBD, eu percebo isso, porque passa por mim, eu envio para o outro pastor Luiz Eugênio, as sugestões de mensagem que chegam de pastores de todo o Brasil. E é naquele momento. Quer dizer, a EBD começa, nas primeiras abordagens, o Espírito Santo já vai dando revelações para os pastores para o culto da noite. E eles vão mandando as sugestões de mensagem, é impressionante. Não é só o culto da noite, você tem um repertório para a semana. Exatamente. Não, olha só, a gente costuma dizer que a gente atira no que viu e acerta o que não viu. Eu acho que essa nossa primeira reunião aqui está dando uma outra coisa. A gente queria falar mais sobre estamos falando sobre as experiências da EBD, mas a repercussão, né, Gilson? Das EBDs dentro da vida da igreja. Nós falamos sobre as senhoras. Sim. Né? Você tem experiência com as crianças? Eu diria, por exemplo, é isso que eu queria falar. É que o assunto é um assunto tão acessível que você pega o novo convertido, ele entende perfeitamente. No estudo, eu tenho às vezes na dinâmica que a gente faz na terça-feira na igreja, o novo convertido dá uma palavra respondendo a uma pergunta, fazendo um comentário de uma pergunta. Tal é o grau de acessível que é o assunto. É um assunto fácil. E, para melhor ainda, as crianças. Como as crianças absorvem bem o ensino. Nós temos, por exemplo, uma participação de crianças notável. Eu, por exemplo, de uma série assim, de uns 1.500 vídeos que se mandam todo fim de semana, onde as pessoas gravam as crianças respondendo e tudo. Naturalmente não dá para assistir a todos, mas eu tenho pastores que me ajudam nisso, né? Aí a gente percebe o grau de preocupação deles em dar uma resposta mais completa do que aquela que foi sugerida, entendeu? Então eles assimilam bem, tá vendo? E agora um outro segmento da igreja que está assimilando também o ensino é o segmento dos grupos de acessibilidade na igreja. Isso eu fiquei maravilhado como eles entendem, alcançam, respondem sozinhos, sem precisar de ninguém falar. É uma forma de como dizer assim, acessibilidade, quer dizer, você... Na verdade, o processo de acessibilidade é você colocá-los dentro daquele convívio social, né? E a igreja é ótima para fazer social, isso. Doutrinário, espiritual, eles são trazidos para dentro. Mas olha, Gilson, eu voltando aqui ao assunto das senhoras, porque elas têm aquela reuniãozinha eu chamo reuniãozinha, não é reunião, é o culto das irmãs, mas ela tem aquela primeira parte do louvor e tem aquele período de 5 minutos de oração. Aí uma entra e fala 5 minutos, não, que está à frente do dia ali, né? Faz 5, 10 minutos e depois elas abrem para 2, 3, dar uma palavra.
Então, a que está à frente ali abre para mais umas 3 falarem, comentarem o tema da EBD. E elas são uma coisa importante. Primeiro que elas ficam motivadas para assistir a EBD. E elas desenvolvem, porque Gedeuti gosta de didática. Didática você... o início, lá na década de 70, quando eles começaram a dar ênfase à didática, o audiovisual, né? 2 portas de entrada, o ouvido e a visão, né? Você entra, uma fonte é a audição e a outra é a visão. Depois veio o escrever, né? Porque né? O escrever também é uma parte depois você discute, né? Como interage com outra pessoa e depois você ensina, né? São formas. São formas. Então, quando ela vai para frente e ela, como uma irmã daquela vai para frente, ela ouviu, viu, escreveu, e quando ela vai para frente para falar, para ensinar aquilo que ela recebeu, o alcance é muito maior. Eu acho que Gilson e Josias, nós estamos tendo uma experiência muito interessante com como que as EBDs, os pastores estão vivendo isso, como que eles estão dentro de uma linha de influência dentro da igreja, no desenvolvimento da igreja. Gilson, deixa eu falar sobre um aspecto em relação a isso que a Amadeu falou, que diz respeito a você, porque você vai para o detalhe. Amadeu, nós temos hoje 7 conteúdos semanais associados à Escola Bíblica Dominical nas demais programações, seja da Rádio Manaim, seja da TV Manaim. Há uma continuidade. Acontece a EBD, ela starta um processo de comunicação que vai seguir, né? Eu estou falando por causa das senhoras. E o primeiro deles é exatamente o Gilson quem faz na rádio, que é o programa Lâmpada para os Meus Pés, na segunda-feira de manhã, junto com o João Cidade, o Jorge Pessoa que apresenta, o João Cidade, o Gerson Belucci, Ricardo Azevedo e o Samir. Quer dizer, você tem uma participação de pastores em Portugal, nos Estados Unidos, em São Paulo, aqui no Lâmpada para os Meus Pés, e que a maior audiência que nós temos é das senhoras. Elas não perdem o Lâmpada, porque elas vão pegar a EBD, o Lâmpada e os outros aspectos que começam a ser trazidos para preparar o culto da quarta-feira. E depois compartilham aquilo. Compartilham isso. Elas gravam, elas mesmas gravam o Lâmpada e compartilham nos grupos de senhoras do Brasil inteiro. E o Gilson, que está dentro do programa, pode até falar sobre detalhes. É um programa bastante antigo, né? Tem uns 6 anos, talvez, que já tem esse programa. E tem sido uma audiência notável, e tem sido útil, né? Exato. Agora, é bom que os irmãos percebam, e aqueles que viram a luta acirrada para que nós mantivéssemos as EBDs no nível que são, e para a gente ver hoje com alegria como elas interferiram na vida da igreja. E por isso, Gilson, a nossa preocupação bem assim intensa hoje com os pastores a respeito de cobrarem dos grupos de assistência os seus membros participando das escolas bíblicas. Porque a escola bíblica para nós, o pastor Gilson falou muito bem, é o veículo que nós usamos para trazer a doutrina. A doutrina bíblica, a doutrina que é por revelação, aquilo que, por exemplo, nós estamos dentro do livro de Apocalipse, né? Vendo essa relação toda que há, tivemos o livro de Cantares, aquela coisa toda. Então, a escola bíblica é o veículo para que essa doutrina vá, né? O pastor Gilson contou aquela experiência do pastor, né? Naquela vez, o pastor disse, como é que vocês conseguiram fazer essa... É até um grande líder aqui de uma igreja tradicional, né? Como é que vocês conseguiram unificar isso? Unificar a doutrina. Então é muito... Mas é uma coisa muito espiritual, né? Isso é porque normalmente os grupos evangélicos, de uma maneira geral, eles têm uma forma de transmitir doutrina nas igrejas, na escola bíblica dominical. De que maneira? Eles distribuem uma literatura, essa literatura vai para a mão de várias pessoas que são chamados professores de classe. Aliás, eu tive a oportunidade uma vez que eu era um professor de classe. E cada um leva a sua lição ali para a sua classe de acordo com o que ele entendeu, o que ele pensou.
Então eles acharam maravilhoso isso, esses líderes religiosos que eu estava conversando com eles, dessa igreja, porque a fonte é uma só. Então todo mundo recebe um ensino só, de uma fonte só, e de uma forma assim bem diversificada, ou seja, não é só aquele momento ali, depois só a semana que vem, não. Tem os complementos ao longo da semana. Josias, importante, então, falando aqui, você é uma coisa que você pode abordar também, nos grupos de assistência, porque, na verdade, nós não, a formação dos nossos pastores é dentro da igreja, não é? A nossa experiência é da malhada, né? Que sai não é? Como aconteceu lá com o Davi, né? Com Davi. Essa é a nossa experiência. E os grupos de assistência é uma forma de nós formarmos os obreiros, porque eles, na verdade, eles estão cuidando de uma parte da igreja. É como se fossem pequenas igrejas. Pequenas igrejas dentro da igreja e tal. É. E o diácono ali funciona quase como um pastor, né? Dentro ali, trabalhando naquela igreja ali. Então, essa participação deles, é por isso que nós insistimos com os pastores para que trabalhem os grupos de assistência no desenvolvimento, porque é onde a doutrina vai consubstanciando com eles dentro do grupo, e eles que estão ensinando, a doutrina para eles fica muito mais clara, é outra didaticamente, da formação. Né? Amadeu, uma vez eu fui procurado por uma repórter que queria saber em quantos anos na Igreja Cristã Maranata o pastor é formado. Porque nas demais você tem curso de teologia normalmente de 4 anos de duração. Eu falei assim, 10, 15, 20... Né, de anos de formação de um pastor, porque ele é formado assim, na prática do dia a dia, dentro da igreja, no contato com a ovelha, ensinando, e na medida que ele ensina, ele aprende. Isso. Né, é essa experiência. E a Escola Bíblica Dominical, ela é uma ferramenta notável para o exercício dessa experiência, para o obreiro viver essa experiência e ter a formação do seu ministério. E as experiências que as pessoas têm na Escola Bíblica, né? Às vezes pessoas curadas, às vezes pessoas que entram e se convertem em escola bíblica. Eu conheço uma pessoa, contou um testemunho, era uma irmã, estava vindo do hospital, sentindo dores ainda na traseira do carro, porque ela estava na parte de trás deitada, e o pastor dela, sem saber do que estava acontecendo com ela, telefonou: irmã, estamos aguardando aqui a sua participação na escola bíblica. Aí ela, naquela hora que ela atendeu aquilo, ela pensou: mas peraí, eu estou com essa dor aqui, o pastor nem sabe que eu estou vivendo. Mas ela recebeu uma benção, porque ela disse: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou então atender e vou preparar. E começou ali mesmo, dentro do carro, a preparar a resposta dela. Chegou em casa, não estava sentindo dor nenhuma mais. Essa irmã mandou esse testemunho. Maravilha. Glória a Que Jesus. Coisa, né? Até cura o senhor dá. Você vê, né? Isso sem contar o outro aspecto da escola bíblica, que é o seguinte: às vezes, isso é bom deixar bem claro para as pessoas, que às vezes umas pessoas de fora, que são conhecedores de Bíblia, eles naturalmente não conhecem o que é a palavra revelada. E quando participam de uma escola bíblica conosco, que vê o que é a palavra além da letra, a palavra revelada pelo Espírito Santo, normalmente essas pessoas tomam às vezes decisões. Eu tenho um caso aqui, por exemplo, chegou para mim lá de Ilhéus, essa semana. É um irmão, que ele até tem um cargo elevado lá na igreja que ele estava, né? E ele conheceu a igreja através, inclusive, da TV Sky. E aí ele passou a acompanhar a programação da TV, ficou maravilhado com o que ele estava ouvindo e resolveu ir a uma escola bíblica. Quando ele chegou lá, na escola bíblica, ele pôde perceber em loco, ou seja, presencialmente, o que representava a escola bíblica, e ele começou a gostar daquilo. E recentemente, até tem uma informação aqui também, que ele esteve com a família dele no Unidos em Família. E ele ficou tão maravilhado que ele tomou uma decisão. Então ele disse: olha, aqui é meu lugar, Deus está me abençoando aqui. Depois de 15 anos, que era autoridade de uma outra igreja evangélica, ele tomou essa decisão. Aí você pensa assim: mas peraí cá, vocês estão pescando em aquário? Não. Nós, lembra, antigamente nós tínhamos esse... falava assim. A pessoa que faz a opção, ele fez a opção, nós não chamamos. Pelo contrário, às vezes até nós falamos com a pessoa... Não, você... E Gilson, uma coisa interessante, Josias. Nós temos, você sabe disso melhor que eu, nós temos várias igrejas que não são Igreja Cristã Maranata, que assistem as nossas EBDs. Está aqui um grupo, eu me lembro de um grupo recentemente que pediu autorização para colocar as EBDs dentro das igrejas. Eles não são da Igreja Cristã Maranata. Aquilo que o pastor Gedeotir fala, a doutrina não é nossa, a doutrina é do Espírito Santo, né?
Nós temos uma igreja no Ceará, no interior do Ceará, que assiste todas as nossas transmissões. Eles não perdem, inclusive a Escola Bíblica Dominical. Eu conheço uma igreja, né? Uma grande igreja também aqui no estado de Minas Gerais, numa grande cidade do estado de Minas Gerais, que o pastor, a igreja grande, com mais de 1000 membros e tal, de uma igreja pentecostal, que ele orientou os irmãos, olha, eu gosto muito, ele falou publicamente, gosto muito das EBDs da Igreja Cristã Maranata, se os irmãos quiserem assistir, estão livres para assistir e tal. Isso é uma maravilha. Nós estamos encerrando essa primeira parte e na próxima semana eu quero ouvir aqui dos dois pastores aqui, dos homens aqui, responsáveis para a EBD, e uma coisa que vocês vão precisar saber também. Como estão sendo as nossas EBDs em outros países? Vocês vão ter conhecimento agora das experiências que nós estamos tendo em outros países, países que nós nunca imaginávamos, como o pastor Gilson falou, distância e velocidade, nunca podíamos imaginar que ia alcançar, que vocês vão ouvir no próximo programa sobre as nossas EBDs, aonde elas chegaram e de que forma elas estão chegando. Pastor Josias. Paz, Senhor, meu querido. Gilson. Amém. Paz do Senhor, pastor Amadeu. A paz do Senhor, irmãos, até a próxima semana.
Glória a Deus, louvado é o Senhor. Como é bom termos uma doutrina clara de como viver uma vida correta na presença do nosso Senhor. E agora vamos encerrar esse culto. Vamos orar, colocando diante do Senhor as nossas vidas e também a nossa oração. Senhor nosso Deus, já te adoramos, já te bendizemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, porque nada tem sido encoberto ao teu povo. Em tudo o Senhor tem orientado, tem dado a sua palavra, o seu ensinamento. Colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com o teu povo. É o clamor que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de encerrarmos, queremos colocar que tem aí os QR Codes. Esse primeiro QR Code, ele está aí para quem mora no exterior e queira fazer contato conosco, use esse QR Code. Também quem está no Brasil, quer contar uma experiência, quer falar conosco, tem esse outro QR Code que aí está. E também quem quiser fazer nesse momento uma oração, quer uma oração, quer uma assistência, ligue para esse número 0800 que está aí na tela e um pastor lhe atenderá imediatamente. Que o Senhor vos abençoe, a paz do Senhor a todos.